Bom dia, irmãos. Estamos iniciando então a nossa aula da Escola Bíblica, dando continuidade ao tema que já estávamos tratando nos últimos 2 domingos com relação à santidade, a possibilidade da santidade, e hoje nós vamos concluir esse assunto falando acerca da equivalência moral concernente ao pecado. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos e que os irmãos reflitam aí por alguns segundos, respondendo para si mesmo. E se você entende, que o pecado, qualquer pecado, ele tem o mesmo peso, ele é visto da mesma forma por Deus. Então, se você tem alguns segundos para pensar sobre isso, se todos os pecados são iguais para Deus. Muito bem? Todos pensaram? Responderam para si mesmo? Então, nós vamos falar hoje sobre essa equivalência moral do pecado. E a primeira são 2 situações só que nós gostaríamos de apresentar para os irmãos, sobre o tipo de confusão, muitas vezes, acerca da santidade que precisamos esclarecer, isso com relação aos nossos pecados. A primeira é a noção que muitos de nós temos, até de forma equivocada, de que todo pecado é igual aos olhos de Deus. Muitas vezes esse sentimento, novamente, pode soar muito humilde, porque todos os pecados são iguais, eu não posso te julgar, você não pode me julgar, e muitas vezes nós usamos isso até como rota de fuga. Não, todo pecado é pecado, o meu pecado não é maior que o teu, então não aponte o dedo para mim que eu possa apontar 5 para você. Mas nós temos que também destacar que pecado sempre foi pecado e vai continuar sendo pecado. Nós nascemos em pecado, nós nascemos pecadores, nós precisamos e carecemos da graça maravilhosa de Deus para que essa situação do pecado que nos separa de Deus seja resolvida, que nada mais é do que o próprio Filho que Deus enviou, o nosso Salvador Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez nesse mundo, morrendo naquela cruz por nós, e a nossa confissão dos nossos pecados e aceitar o nosso Jesus como o único e suficiente Salvador. E com relação aos pecados que cometemos, não o pecado original que nos separa de Deus, mas aqueles que praticamos no nosso dia a dia, na nossa vida, ainda neste mundo, não somos perfeitos, seremos um dia, com a graça do nosso Deus, mas o violar a lei de Deus, violar os mandamentos de Deus, como diz lá em Tiago 2,10, guardar os 10 mandamentos, que muito se enfatizava a lei pelos 10 mandamentos, e você guardar 9 e escorregar em um, era como se quebrasse todos os outros 9, então você... não é, na verdade. Você guardar 9 mandamentos e não guardar um, você está quebrando e sendo condenado pelos 10, pela lei inteira, por todos os mandamentos que ali estão escritos na lei de Deus. Então, pecado contra Deus, contra o Deus santo, infinito, ele sempre vai ser pecado. Tudo aquilo que fizermos contrário à vontade e os desígnios que o nosso Deus coloca, ele sempre vai ser pecado. Como eu já falei, nós somos pecadores, precisamos de Deus. O pecado ele requer um pagamento, que é um pagamento de sangue, a morte, e esse Jesus fez para nós. Mas a gente tem que ter noção de que há pecados que a Bíblia deixa clara, que eles são mais ofensivos a Deus. E que requer uma análise diferente nossa também com relação ao nosso comportamento. E nós vamos de novo buscar na Escritura, nas palavras que nosso Deus inspirou a homens a escrever, através do seu Santo Espírito, para ver como Deus trata alguns pecados diferente um do outro. E antes até de chegar nos pontos dos textos bíblicos, eu queria compartilhar com os irmãos uma situação que eu já vivi trabalhando na empresa anterior que eu trabalhei, muitos anos atrás, inclusive, que era uma rede de supermercado,
em que eu cuidava de uma área em que tinha vários funcionários próprios e também terceirizados, e que de um certo momento uma dessas pessoas foi flagrada roubando uma caneta. Se a gente pegar hoje o valor da caneta, R$5. E também nessa mesma unidade foi pego uma pessoa que também trabalhava, era funcionário, que estava desviando mercadoria do açougue, uma quantidade razoável. As duas pessoas foram punidas, obviamente, pagar por aquilo que não era seu, que se apropriou, e as punições também foram aplicadas. Fato é que para quem pegou a caneta, que é roubo, foi dada uma punição diferente daquele que desviou uma quantidade grande de produtos do açougue. Pelo tamanho, pelo valor, pelo ato de como foi feito. Ambos foram punidos, só que de forma diferente, né? Um chegou à prisão e outras consequências jurídicas acerca disso, enquanto o outro teve uma punição de advertência e pagar por aquilo que não era seu. O ato em si era o mesmo, a proporção do ato era diferente. Então é nesse ponto que eu gostaria que os irmãos pensassem agora, quando nós vamos colocar aqui alguns versículos da Bíblia em que Deus coloca também essa situação. Pecado é pecado, ele não muda. É uma transgressão à lei de Deus. Mas se nós olharmos lá em Gênesis 15:16, por exemplo, quando Deus fala acerca dos amorreus, que sempre foram pecadores, não fala que eles eram bonzinhos, mas Deus coloca que a punição que foi aplicada, inclusive, posteriormente, drástica, pesada, que Deus mandou, naquele momento ainda não tinha atingido a medida completa. Vai falar, ainda não atingiu a medida completa. Então, Deus analisou até onde era o ponto em que ele tinha que dar uma punição severa. Então, é um tratamento de uma análise do próprio Deus com relação a essa quantidade ou forma de pecado que os amorreus até então estavam cometendo. E nós vemos também na lei de Deus, lá nos livros de Moisés, que Moisés escreveu, o livro de Deus, mas que Moisés escreveu no Pentateuco, nós podemos ver lá em Números 15, que também Deus faz uma diferença entre a punição que deveria ser aplicada a um grupo de pessoas e a punição que deveria ser aplicada a outras, com relação ao tipo de pecado, ao tipo de transgressão que era feita, né? Então, aqueles que tinham cometido um pecado de forma não deliberada, tinha uma forma de punição. Aqueles que cometeram de forma deliberada, sendo interpretada como uma afronta a Deus, era feita de uma outra forma. As palavras que estão na Bíblia falam, inclusive, que era necessário extirpar essas pessoas da comunidade, arrancá-las, né? Então, Deus tratando aí de forma diferente o pecado pela sua proporção, né? O que era feito de forma como afronta deliberada e aquilo que era feito talvez até de forma não intencional. O próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 10:15, também faz essa comparação com relação ao pecado de alguns. E ele fala que alguns serão tratados de forma diferente, ou seja, mais severa, por aquilo que eles fizeram de errado, né? Quando ele compara que aquelas pessoas que ouviram o Evangelho e não deram ouvidos, não creram, seriam tratados de forma mais severa, mais dura do que Sodoma e Gomorra. Então, apesar de Sodoma e Gomorra ter sido severamente castigado, e nós já sabemos a história, diz que aquelas pessoas que tiveram motivos, né, condições de crer e não creram, teriam uma punição mais severa ainda do que Sodoma e Gomorra. Então, ele está demonstrando que aquele pecado merecia uma punição maior. Então, é nesse ponto que nós queremos tratar essa primeira colocação. Então, nós vemos que esses pecados eram tratados de forma diferente de outros, nesses versículos que nós citamos, nessas referências, e nós temos que ter o cuidado para que nós não tratemos os pecados também da mesma forma, né? O pecado de roubar um caminhão de carne, o pecado de roubar uma caneta,
ele continua sendo pecado, mas a punição ela tem que ser, obviamente, tratada de forma diferente, o peso dela é diferente. A nossa justiça hoje, inclusive, trata alguns delitos, né, com uma pena diferente da outra, devido à sua gravidade. E para nós temos que tomar cuidado de falar, não, pecado é pecado, são todos iguais. E talvez cauterizar a nossa mente de que um pecado abominável, um pecado grosseiro, um pecado extremamente agressivo a Deus e ao próximo, nós encararmos como um pecado de esquecimento de um bom dia, por exemplo. Eu cheguei na igreja e, sei lá, estou mal-humorado, não falei com quase ninguém hoje. É um pecado, mas é diferente daquele pecado que talvez você saia de casa, feche o sermão na porta da igreja porque você quer a vaga na frente dele. Você já fez isso deliberadamente, de uma forma agressiva. Estou dando aqui alguns exemplos até banais e muito simples, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem pecados extremamente grosseiros e agressivos para Deus, para a santidade de Deus, e tratamos eles como se fossem pecados rasos, normais. Apesar de ser pecado, todos, né, aquele leve e o pesado, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós tendenciamos a deixar na vala comum e não correr atrás e não buscar corrigir e buscar a santificação nesses pecados, né? Obviamente a pessoa que roubou uma caneta, ela vai buscar fazer não mais isso, né? Pelo constrangimento, por tudo que aconteceu. Aquele que foi pego com uma carga de mercadoria, a punição dele deve fazer com que ele pense mais ainda dos atos daquilo que ele cometeu, né? E as consequências também foram mais pesadas. Então nós temos que tomar cuidado para que a gente não encare as duas coisas. Foi um pecado, foi um roubo, mas esse aqui e esse merece a mesma punição ou punição nenhuma. Não dá para ser dessa forma. Deus trata todos os nossos pecados, isso é fato, todas as nossas transgressões, Ele enxerga todas, mas a Bíblia deixa claro também que tem alguns que são pecados muito grosseiros e que a punição ou tratamento de Deus, ele pode e deve ser mais severo, com certeza. Então nós temos que ponderar a forma dos pecados que nós estamos cometendo, se grosseiramente, ou seja, intencionalmente, ou aqueles que a gente cometemos sem perceber. Temos que tratar ambos, mas aqueles que fazemos de forma deliberada, de forma pensada e muitas vezes propositadamente, esse tem que ter um tratamento muito mais sério e severo de nós mesmos para conosco, para que essa correção seja mais rápida possível e Deus se agrade com isso. O segundo ponto que nós vamos tratar nessa manhã é a confusão que nós temos muitas vezes de praticar pecados e Deus me perdoa, eu sou um pecador e a graça vai cobrir, o amor de Jesus vai cobrir, e lembramos de Romanos 8:1, né, que nada poderá nos separar do amor de Deus, e por isso tudo bem, ou como diz aí o ditado, está tranquilo, né, está tudo favorável. Eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho o sacrifício de Jesus, eu sou salvo, eu já confessei a Jesus e não importa o pecado que eu faça, nada vai me separar do amor de Deus. Não, é mentira. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por outro lado, nós temos que lembrar que os nossos atos, né, as nossas ofensas, entristecem o coração de Deus. E nós vemos isso lá em Efésios 4:30, né, quando fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que tomar cuidado para que o fato de ter a noção correta, né, de que uma vez salvo não vamos perder a nossa salvação, que nada pode nos separar do amor de Deus, é verdade, mas que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E nesse entristecimento do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter consequências não muito boas, né, desagradáveis.
Então, o fato, a gente pode verificar isso, inclusive, lá em Hebreus 12, né? Quando Deus fala da disciplina que Ele aplica para os seus filhos. Nós podemos ser disciplinados quando nós incorremos em pecados que desagradam a Deus e que entristecem o Espírito Santo de Deus. E essa disciplina que Deus aplica em nós, nas nossas vidas, é um ato de amor de Deus, né? Então, nada nos separa do amor de Deus, inclusive no ato do amor disciplinador de Deus. Deus pode nos disciplinar como pode e deve nos disciplinar como ato de amor, né? Ele nos ama, então Ele pode nos disciplinar dessa forma. E Hebreus 12 deixa isso claro, né? Então, Deus, por nos amar, por nos considerar como seus filhos amados, Ele nos disciplina. E se não fizesse assim, nós não seríamos seus filhos, né? Voltando aqui, se Deus não aplicasse em nós, os seus filhos, uma disciplina, né, uma correção, toda vez que Ele julga necessário, quando nós o desobedecemos ou praticamos aquilo que desagrada, que está em desacordo com a sua palavra, os seus mandamentos, Ele não nos consideraria como filhos, mas sim como bastardos, né? Como pessoas em que não tivesse nenhuma ligação com Ele, que Ele não amasse. Então, essa aplicação, muitas vezes, da disciplina de Deus, que é possível na vida do cristão, é um ato de amor, né? De correção, de disciplina. Ele nos corrige, Ele nos disciplina porque nos ama. E podemos lembrar disso lá em Apocalipse 3,19, quando Jesus diz que repreendo e disciplino todos aqueles a quem amo. Então, a disciplina, a correção, quando falhamos, quando fazemos algo que não agrada a Deus, é um sinal de amor dele, né? Então, Ele corrige porque Ele nos ama, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Então, a aplicação do amor dele. O fato é que nós estamos sujeitos à disciplina, à correção de Deus, uma vez que nós pratiquemos aquilo que não está de acordo com a vontade e com o desejo dele. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos pecados corriqueiros, intencionais ou não, porque certamente podemos ser disciplinados com isso. Isso não pode ser um absolutismo de acharmos muitas vezes e até julgar algumas pessoas, como eu já falei numa aula passada com relação a Jó, de que as coisas que acontecem na vida de um irmão é sempre uma disciplina de Deus por algo que ele não fez. Isso serve muito mais para a nossa própria análise. Nós analisarmos se aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, de repente uma disciplina, se não é algo de correção daquilo que fizemos de errado. Então devemos fazer esse exercício mais em relação a nós mesmos do que ao nosso irmão, ao nosso próximo. Porque nós podemos muitas vezes querer ser juiz, né, julgando a vida alheia, a vida do irmão, de que algo que acontece na vida dele, alguma desgraça, alguma coisa, é porque é punição ou disciplina de Deus. Pode até ser, mas isso não nos dá o direito de ficar fazendo acusações e esquecer de nós, né? Aquela história do macaco que senta no rabo e fica falando do rabo do outro que está balançando na árvore. Temos que tomar cuidado com isso. Então, nós temos que olhar mais para nós, mais para os nossos comportamentos, para os nossos erros, para os nossos pecados e aquilo que acontece na nossa vida. Talvez estejamos tratando todos os nossos erros, os nossos pecados de uma forma única, quando Deus olha de forma diferente cada atitude, cada pensamento, cada transgressão. Não isenta o fato de ser pecado, mas Ele pode dar uma disciplina diferente para cada tipo de atitude. E outra coisa que devemos lembrar, até para a gente já ir caminhando aqui para a conclusão, é que pela fé nós somos juntados, né? Somos unidos a Cristo, né? Quando aceitamos a Ele, entendemos o nosso fato de sermos pecadores e dependemos da graça de Deus e do sacrifício de Jesus para unir a Deus. E essa união com Ele, através de Jesus Cristo, Ele é um elo inviolável, não tem como se quebrar, né? É impossível, ninguém pode violar. E também a nossa união com Cristo já é um fato estabelecido.
né, já está estabelecido. E a nossa garantia, né, para toda a eternidade é o próprio Espírito Santo, que é o selo, né, que nos garante, né, o Espírito Santo habitando em nós. Quando pecamos, né, essa união que temos com Cristo, ela não corre o risco de ser quebrada, porque é um elo inviolável, mas sim a nossa comunhão. A nossa comunhão ela pode ser quebrada pelo fato do pecado. Então, a nossa união com Cristo não corre risco, mas a nossa comunhão com Cristo, ela está totalmente em risco. E essa comunhão, ela pode ser perdida ao longo de várias práticas nesse sentido. Então, temos que tomar cuidado com isso para não sermos cauterizados pelos nossos pensamentos de achar que por sermos salvos, de que nada pode nos separar do amor de Deus, podemos continuar praticando todo e qualquer tipo de pecado, que aos nossos olhos talvez até não pareçam ser tão grosseiros. Temos que ter esse imenso cuidado. E para concluir, nós devemos lembrar que quando nós desobedecemos a Deus em qualquer um dos estabelecimentos, ou melhor dizendo, dos mandamentos dele, qualquer uma das leis de Deus, qualquer uma dos seus preceitos, nós temos que recorrer, ter o hábito de recorrer a Ele mesmo, né? Recorrer a Deus, buscando essa purificação. Nós temos de Deus a promessa de todo aquele que se arrepende e crê, nele será salvo. Por outro lado, também nós temos que todo aquele que confessa os seus pecados, diz que Jesus ele é fiel e justo para nos purificar. Então nós temos que buscar esta purificação dos nossos pecados recorrendo ao próprio Deus, em caso de alguma desobediência que nós possamos cometer com relação aos seus mandamentos, né? Buscar ser irrepreensíveis nesse quesito, na santidade. E por último, irmãos, eu queria colocar que eu e você, todos nós, cristãos, jamais podemos ser perfeitos nessa vida, jamais. Nós podemos buscar a santidade, talvez não perfeitamente, como a frase que já usamos aqui, mas nós não seremos perfeitos nessa vida, nenhum de nós. Perfeito só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há nada que eu e você possamos fazer para merecer o amor de Deus. Esse amor ele nos dá, mesmo nós não merecemos. Mas como filhos redimidos e regenerados, né, por Jesus Cristo, pelo próprio Deus, nós podemos nos colocar em uma situação de buscar constantemente a santidade e obediência a Deus. E não ser considerados, quando fizermos analisar, eu não posso ser 100% perfeito, eu sou um pecador, eu cometo pecado ainda, eu ainda estou no mundo, e se sentir um fracasso espiritual. Não é essa a posição que Deus nos quer. Deus nos quer buscando a santidade, na dependência dEle, obedecendo a Ele, e nos momentos que tivermos fraquejado, que tivermos cometido algum delito, algum pecado, recorrer a Ele, para que Ele não só nos purifique, nos dê também forças para combater em nós mesmos essas atitudes e pecados. E aí podemos lembrar lá de Romanos 12:1, né, de apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí de novo vem a santidade, que agrada a Deus. Então o nosso sacrifício vivo, né, é santo e agradável a Deus, buscando a santidade que agrada a Deus. Então nós temos que fazer isso e usando o nosso culto racional. Então usando a nossa mente, o nosso pensar, aquilo que Deus deixou para nós de ensinamentos, como fazemos para agradá-lo. E nada melhor para um filho agradar o seu pai do que a obediência. Então nós temos que obedecer a Deus em tudo e buscar fazer aquilo que agrada a Ele. Amém? Espero que todos fiquem bem. E se tiverem alguma dúvida, também não hesite em chamar pelo WhatsApp ou ligar. Estamos aqui para tentar ajudar cada um a entender ou buscar a entender aquilo que foi transmitido. Fiquem todos com Deus e que o Senhor Jesus nos guarde, nos livre e proteja dessa pandemia, desse vírus, e que também tudo logo mais se restabeleça. Amém. Fiquem com Deus.